Mateus era judeu e, por conta de sua escrita, nela se verifica toda a influência da técnica judaica de narrativa, notadamente aquilo que envolve o modus de Midrash, de escrever. E é isso que se constata em suas parábolas. E por conta delas, merece uma reflexão, merece uma hermenêutica, por conta de suas particularidades e aspectos de relevado interesse. Trata-se da parábola do proprietário de uma vinha e dos trabalhadores, que pode ser lida no capítulo 20 e nos 16 versículos que se seguem. Primeiramente, é bom contextualizar essa narrativa, porque ela se passa na Judéia, ao tempo ainda que os judeus estavam sob a dominação romana, Nero, a época da destruição do Templo de Jerusalém, e os cristãos passavam por um momento difícil, tanto pela perseguição dos romanos, quanto pela perseguição, discriminação que sofriam dos próprios judeus, os mais ortodoxos, que seriam os fariseus. Esse era o contexto. Também há que se ressaltar a questão da vinha como sendo o espaço da narrativa, porque a produção de vinhos, dos vinhedos, resultava em lucro, um dos poucos lucros observáveis ainda na região. Pois bem, a narrativa é o seguinte: ocorreu que o proprietário de uma vinha saiu ele próprio para contratar trabalhadores e o fez, chamando-os ao pagamento de um denário, que era a moeda da época, correspondente a um dia de trabalho braçal. E assim ajustado, ficou estabelecido do começo da empreitada às 6 da manhã, que era a primeira hora, segundo a tradição da contagem do tempo. Na terceira hora, que seria às 9, portanto 3 horas depois da primeira, saiu o proprietário novamente na contratação de outros trabalhadores e os encontrou e prometeu a eles o pagamento justo e incorporou outros serviçais ao seu serviço. Na sexta hora, que corresponde ao meio-dia, saiu ele novamente e contratou outros trabalhadores. E assim seguiu-se. Fez isso na sexta, na nona, que seria às 3 horas da tarde, contratou novos trabalhadores. E antes que se fechasse o tempo correspondente a um dia de trabalho, ou seja, na 1/10 hora, que seria por volta das 17 horas, o dono da vinha ainda encontrou outros trabalhadores no mercado e os contratou também antes. Perguntou por que fazem ou o que fazem aqui, como se preguiçosos fossem. E ele ouviu o seguinte: estamos aqui porque ninguém nos contratou. Daí o dono da vinha também se ajustou com eles e mandou que eles fossem ao trabalho. Trabalharam esses últimos apenas 1 hora, até as 18 horas.
Ao término dessa hora, determinou o dono da vinha que o administrador pagasse todos eles um denário, a começar dos últimos, dos primeiros trabalhadores, aqueles exatamente que tinham trabalhado apenas uma hora. Ora, os primeiros a serem contratados guardaram consigo um entendimento, e isso gerou um murmúrio, de que receberiam mais. Afinal, trabalharam mais que todos e estavam ali ocupados na sua atividade durante todo o dia, o que não ocorreu. Eles receberam também, como todos, um denário. Isso gerou um certo descontentamento e foram eles indagar ao dono da vinha: por que disto? E o dono disse: ora, o dinheiro é meu, a propriedade é minha, eu pago a vocês aquilo que ficou ajustado. Eu combinei com vocês um denário, aqui está o combinado, e, portanto, não devem ter nenhuma inveja ou qualquer outro sentimento em relação àquilo que eu tenho ou àquilo que eu resolvo pagar, desde que eu pague da forma que eu combinei. E assim termina essa parábola, cuja reflexão envolve mais uma vez o seguinte: a tal lógica desse senhor da vinha, que daria a entender seguir a lógica dos fariseus. Aliás, as parábolas de Mateus quase sempre eram provocativas em relação à lógica dos fariseus. E o que se entende é que não se trata da lógica do mercado, se trata da lógica da graça, da compreensão de uma situação por uma lógica da graça divina, que envolve não o mérito, mas a necessidade. E a necessidade de todos correspondia a de receberem igualmente um denário, o pagamento por um dia de trabalho. Era a necessidade de todos. E todos, então, tiveram a sua necessidade preenchida. Mas por que os últimos, que trabalharam menos, também receberam um denário? Pelo seguinte: porque quando foi perguntado a eles por que estavam ali, como se preguiçosos fossem, eles disseram: estamos aqui porque ninguém nos contratou. Essa ideia do ninguém tê-los contratados remonta a um pensamento de angústia e desamparo. Ou seja, enquanto os primeiros estavam confortados pela ideia de que receberiam pelo seu pagamento ao final do dia, estes últimos estavam ao desamparo e ao total sofrimento e a total angústia de terem, em algum momento, terem sido esquecidos. Portanto, quando dizem eles que estamos aqui porque ninguém nos contratou, isso revela a angústia e o sofrimento de uma espera, coisa que os primeiros contratados não sentiram. Portanto, quando a graça divina deu a todos o que todos necessitavam, preencheu-se por ela, pela graça, o equilíbrio que se faz necessário àqueles que têm o espírito voltado para o chamamento do trabalho na grande vinha do Senhor proprietário.